Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente pode tentar ajudar vocês e outros pescadores também. E se você quiser entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você quiser e puder também, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração de conteúdo diário. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre multi e mono, tá? Eu não vou fazer um comparativo do que é melhor ou o que é pior. Eu acho que o que vai valer aí é a questão da aplicação de cada um. Então a gente vai falar sobre as características da linha de mono filamento. Em específico eu vou falar do nylon, tá? A gente está falando de linhas principais, tá? Eu vou falar do monofilamento de nylon e do multifilamento, tá? Ah, Shibu, mas e o fluorcarbono? Eu não usei ainda fluorcarbono como linha principal. Eu uso ele como choque líder, tá? Como líder. Então essa é uma aplicação diferente e o fluorcarbono para choque líder, ele tem características diferentes do monofilamento, né, do fluorcarbono para linha principal. Então eu não vou abordar a questão do fluorcarbono para a linha principal porque eu não usei. Então eu não posso falar com conhecimento próprio, né, para vocês. Então vamos lá. Vamos começar do começo, né? Vamos começar das linhas de monofilamento de nylon, que são as linhas que já existem há muito tempo. E aí você vai ter uma diferenciação de muitas marcas, tá? Marcas extremamente conhecidas e antigas, como a Grilon, Dourado, Arati, importadas também mais, que já existem mais há muito mais tempo, como Laiguilon, Haiguilon, tá? E outras linhas, tá? Que você tem hoje em dia, Justron, da Daiwa, você tem assim, um monte de linhas que são ainda nylon, tá? A base dela é de nylon. E pode ter, tá, pessoal, como um tratamento de superfície, um banho de fluorcarbono, que seria as fluor coated, fluorocarbon coated, ou seja, ela tem um banho, ou seja, uma cobertura, tá, de fluorcarbono, que a ideia é você tornar a superfície mais resistente à abrasão, tá? Basicamente é isso. Características: linha um pouco mais barata em relação ao multifilamento, uma linha que vai ter uma resistência nominal versus bitola, tá? Diâmetro da linha um pouco menor em relação ao multifilamento. É uma linha que vai te dar uma resistência à abrasão em relação à linha da mesma libragem de multifilamento melhor, um pouco melhor, tá? Principalmente as linhas com um pouquinho mais de tecnologia, que usam o nylon agregado a algum outro tipo de tratamento ou de aditivo na própria linha, tá? Mas ainda são basicamente nylon, então elas vão ter um pouco mais de resistência à abrasão. São linhas mais elásticas, então isso sem dúvida nenhuma é uma questão muito importante a ser considerada, tá? Então ela tem uma elasticidade presente, enquanto as linhas de multifilamento elas não têm elasticidade. A elasticidade de um multifilamento você pode considerar como zero, ok? Você tem essas características como as características principais. E aí você vai precisar de algumas questões, né,
de adaptação a esse trabalho. Eu voltei a gravar sobre o nylon, porque recentemente eu tive que usar nylon no pesqueiro. Em pesqueiro, você precisa... você precisa, né? Porque em muitos pesqueiros o multifilamento é proibido, tá? Porque ele pode cortar o peixe, ele pode, enfim, machucar o peixe, tem suas regras lá, tá? E as regras têm fundamento, tá? Então você precisa de se adaptar a essas questões, tá? Então, por exemplo, você tem, quanto mais longo está o comprimento da sua linha fora da carretilha, ou seja, entre o anzol, ou a garateia, ou a isca e a carretilha, maior vai ser a elasticidade, pessoal. Né? Então você tem um trecho curto, a elasticidade é curta. Você tem esse trecho alongado, você vai ter mais elasticidade. Por quê? O comprimento é maior, é simples, né? Você pega um elástico, um pedacinho de elástico de 5 centímetros, ele vai ter um X de elasticidade, né? Você pega um de 10, ele vai ter mais. Você vai pegar 20 metros, você vai ter absurdamente mais, tá? Por isso que as fisgadas, né, parecem um pouco mais exageradas, ou são um pouco mais exageradas. Parecem um pouco mais exageradas, né? Nos pesqueiros, porque você está usando uma linha que já vai te amortecer, né? Então isso tem que tomar cuidado, né? Então se de repente faz uma fisgada um pouco mais conservadorinha, tal, talvez não vá ancorar o anzol, a garateia, enfim, a isca na boca do peixe. Vamos para o multifilamento. Multifilamento, grandes vantagens. Elasticidade próxima a zero, então você vai ter uma sensibilidade muito maior, maior resistência em relação à bitola nominal, ou seja, você vai pegar, por exemplo, uma linha de nylon, a grosso modo, 0,37 vai ser 0,37 vai ser 20 libras, por aí. Você vai pegar uma linha 0,20, a grosso modo também, de multifilamento, sem ser as mais tops, você também vai ter 0,20 com 20 libras, outra você vai ter 0,37 para 20 libras. Basicamente você tem o dobro da resistência, tá? Com um diâmetro menor, né? Você se corta mais a água e tudo isso se torna um pouco mais sensível, né? Principalmente em pesca ou com vento ou pesca com correnteza, isso faz bastante diferença. É uma linha que não tem memória, tá? Então o que é memória? Memória é quando você enrola uma linha, né? E depois você solta ela. Muitas linhas de monofilamento podem ter mais ou menos memória, mas geralmente ela tem uma certa memória. Então na hora que você desenrola ela do rolo, você vai ver que ele continua um espiral. Quando você tem uma linha de multifilamento, ela não tem memória, tá? Então isso também é um fator importante para a sensibilidade, porque quando você tem memória, você tem, além da elasticidade, uma sobra de linha, uma folga de linha que você tem que retirar para ter atração na própria linha. Outra coisa, durabilidade. Linhas boas de multifilamento tendem a durar mais do que linhas boas de monofilamento, agregando todas essas outras vantagens que eu já falei também, que é da elasticidade, falta de elasticidade, não tem memória, menor diâmetro nominal e tudo mais. Então, pessoal, essas são as características de cada uma dessas linhas, tá? A aplicação, o que é melhor para cada aplicação, aí você que vai decidir. Você vai decidir o bolso, você vai decidir a aplicação, o tipo de linha, né, mono ou multi que você vai usar, optar por ou mono ou multi, vai impactar diretamente também
e uma questão que é capacidade da sua carretilha ou do seu molinete, tá? Lembrando que mono com seção menor, né? Com diâmetro menor, multi com diâmetro menor, quase o dobro, vai caber muito mais do que monofilamento. E isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque às vezes você vai ter que trabalhar com uma cama porque eu não vou colocar tanto multi, vou colocar mono por baixo, porque senão vou gastar muito dinheiro de multi, ou vou deixar multi sem usar, né? Pega, por exemplo, lá um molinete 4000 e vai colocar uma linha 20 libras, que seria equivalente a 0,37 de mono, ou que seja um 2000zinho, enfim. E aí você vai colocar 20 libras de multi, vai sobrar muito, né? Vai sobrar muita linha sem uso, né? Vai caber muita linha, por exemplo, vai caber 200 metros. Você não usa 200 metros na pescaria, né? A não ser que for oceânica. Então não tem muito o sentido de você usar molinete tão grande. Você pode falar, mas eu vou usar um molinete uma carretilha menor. Eventualmente isso é super legal, eu uso assim. Mas se de repente você vai para um pesqueiro, não teria, ainda que se pudesse pescar de multifilamento nesse pesqueiro que você vai, talvez não teria o drag suficiente para pescar peixe de couro ou para pescar grandes redondos, né? Então assim, tem todas essas questões envolvidas e é isso aí. Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.